Boa noite, a paz do Senhor. Dê uma saudação carinhosa aí para o seu vizinho de cadeira, né? Dê um sorriso, pegue na mão dele, dê um abraço. Nós estamos na semana, né, da Festa dos Tabernáculos. E nós estamos com um tema hoje falando sobre a confiança que nós devemos ter para suportar, né, as aflições e os sofrimentos. Isso tem muito a ver com a festa dos tabernáculos, porque ela aponta também para a realidade da vida humana, né? Dos sofrimentos e das lutas e das dores que nós passamos. E quando o Senhor instituiu, né, essa festa, está transcrita lá no livro de Levíticos, né? Tem várias passagens assim, que vai falar sobre ela, mas no 23 ele vai dizer assim, olha, durante esses 7 dias vocês vão morar, vão habitar em tenda. Isso antes de que a festa acontecesse, ou seja, são as prescrições da festa. Nunca teve a festa do tabernáculo antes. Então o Senhor está orientando o povo acerca daquela festa. Só vocês vão habitar durante 7 dias em tendas frágeis. Isso para que no futuro as gerações vindouras elas saibam o que vocês viveram, o que vocês viviam no Egito, o que vocês viveram no deserto. Então, era uma forma de sinalizar para que a humildade fosse estabelecida no seu coração e para que eles entendessem que todos nós estamos sujeitos, né, a N situações nessa vida, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso e sobre essa confiança que nós devemos desenvolver. O nosso texto base está no livro na carta de Hebreus, né, no capítulo 10, no versículo 32 e 35, que deve estar até ali, está vendo, pequenininho? Eu acho que se eu pegar aqui, não sei onde foi que eu escondi meu... Está aqui. Acho que ele já deve estar aqui no meu celular aberto, então já... Tá nada, tá em Gênesis. Trinta e dois. Então vamos ler, tá bom? Se você puder acompanhar na sua Bíblia, nas suas mãos, no celular. Lembrando que Hebreus 10 é o texto base, né, da nossa semana, né, dessa festa. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Quando suportaram muitas lutas, muito sofrimento, algumas vezes foram expostos a insultos, tribulações. Em outras ocasiões, vocês se fizeram solidários com os que foram assim tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam em prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então, aqui, o escritor de Hebreus ele está lembrando de uma realidade que aqueles que receberam a carta viveram. Eles, ao serem iluminados,
ao receberem a Jesus Cristo, a compreenderem a verdade, eles passaram por aflições. A maioria de nós pode ter vivido isso, ao entregar a vida, não foi compreendido na família, né? Foi zombado, foi criticado, né? As pessoas não deram muito credibilidade ao que você estava falando, ou seja, à medida que você é iluminado na fé, você já começa a viver os sofrimentos, e esses sofrimentos aqui descritos, eles são sofrimentos inerentes a pessoas que amam e seguem a Cristo. Eles não estão sofrendo por fome nesse texto. Eles não estão sofrendo por necessidades. Eles estão sofrendo porque eles creem em Jesus. Porque eles estabeleceram a sua fé em Deus e esse mundo não o compreendeu, como diz as Escrituras. Então, por esse motivo, eles estão sofrendo nas suas famílias, os bens deles estão sendo confiscados, eles estão tendo demandas com a sociedade por causa da sua fé, né? E o Espírito expressamente tem falado na nossa época sobre uma perseguição que está vindo, né? Sobre um tempo difícil, sobre um tempo que a nossa fé vai ser cada vez mais colocada em xeque neste mundo, e que as pessoas menos vão compreender, ou menos vão nos amar, ou vai se cumprir exatamente aquilo que a Bíblia fala. Se Jesus falou, olha, se eles não me amaram, eu, que sou o mestre, quanto mais vocês, digamos assim. O que eles não vão fazer com vocês? Se eles me crucificaram, o que eles vão fazer com vocês? Então, esses sofrimentos são sofrimentos inerentes à nossa fé. Se a gente é plenamente aceito, tipo a sociedade é gente bonitinho, né? Provavelmente a gente está muito adequado a este mundo, porque a verdade de Cristo, de alguma maneira, ela incomoda este mundo, porque este mundo ele jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno, ele está sepultado no maligno. E a Bíblia vai falar que tudo o que tem neste mundo são o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Todas essas coisas passam, mas aqueles que amam ao Senhor permanecem para sempre. Neste mundo em que jaz Satanás, neste mundo em que que está mergulhado sobre os desejos, as vontades, onde ele está governando, neste mundo que Jesus falou, no mundo tereis aflição, é este mundo, não é as árvores assim do céu, né? ou as árvores, os pássaros, os animais, as plantinhas, não é sobre isso que está falando sobre um sistema que está estabelecido neste mundo e que nesse sistema nós sofremos aflições. Nesse sistema é que Satanás ele está trabalhando, e que ele é o espírito do anticristo, né? Que está operando desde a época lá do próprio Cristo. Esse espírito está operando e ele se manifesta contra toda a verdade de Deus. Então, aqui o texto ele está apontando para esse tipo de sofrimento. O sofrimento de alguém é um nível tipo assim um pouco mais hard, porque a gente passa por muitos sofrimentos na vida, né? Mas esse é um sofrimento mais hard, é um sofrimento de alguém que amadureceu na fé a ponto. E inicialmente ele sofre na iluminação, mas à medida que ele vai amadurecendo, que ele vai, a identidade dele vai se apresentando, vai se manifestando, as verdades de Cristo vão brilhando através dele. Este mundo, ele não o aceita, ele não o reconhece. E aí eu quero falar que também não é só esse tipo de sofrimento que existe, né? Quando o próprio Deus, quando ele instituiu a festa do tabernáculo, que ele deu as prescrições, e a gente encontra
Levíticos, algum tempo depois eles já faziam uma festa. No início eles não faziam, aí a partir da prescrição eles começaram a fazer. Algum tempo depois, eles, perto de entrar na Terra Prometida, aí o Senhor falou com eles, né, em Deuteronômio 8, acerca desse tempo em que nós vivemos no deserto, nas casas frágeis, nas tendas frágeis, né? E olha, eu gostaria que você prestasse atenção nessas palavras que agora a gente vai falar, né? Que é Deuteronômio 8. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, né? Do Senhor. Nunca envelheceu as suas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim disciplina o Senhor, seu Deus. E aqui a gente entra num outro aspecto que é apontado ali no tabernáculo, sobre as nossas vidas frágeis, em que o Senhor, Ele nos prova. Em que o Senhor, Ele vai expor e manifestar o nosso coração. Então, durante 40 anos, o povo de Israel, saindo do Egito, eles foram provados. Entendamos que nós seremos provados. Muitos sucumbiram na sua fé. Muitos desvaneceram e não alcançaram a terra prometida. Um número muito grande, né? Diz que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Com isso não quer dizer que outros homens, como Moisés, né, eles só não entraram na terra prometida. Mas muitos sucumbiram. Inicialmente, o Senhor os provou com fome. Provou nas suas necessidades básicas. E eles disseram, eu queria comer a cebola que tinha no Egito. Eu queria comer, queria ter os deuses lá do Egito. Eu queria ter as bebidas do Egito. E eles foram provados naquela dificuldade e eles começaram a murmurar. Né? Então, em detrimento, e aí eu quero falar sobre a questão da nossa fé. A manifestação, porque o Senhor Jesus, quando Ele vem, Ele vai dizer lá que a gente não deve se preocupar, né, com o que havemos de beber ou de comer. Né? Ele coloca uma palavra sobre nossas vidas, mas nós seremos provados sobre essa palavra em algum momento. E em outras situações de necessidades. E como nós devemos nos portar diante disso, já que nós somos aquele povo que Deus escolheu e que nós seremos provados por Ele próprio. Porque Ele provou, Ele humilhou. Em alguns momentos, eu posso olhar para a minha história e ver muitos momentos de humilhação. Né? Eu posso olhar para a minha vida e ver muitas vezes sendo humilhado, tipo, perdendo emprego, perdendo tudo, morando com minha avó, tipo, passando humilhação na casa com meu avô drasto, tipo assim, meu Deus, quando é que eu vou sair? Quando é que eu vou arrumar um emprego na vida? Nunca mais eu vou ter emprego, meu Jesus, e agora? Né? Mas, neste momento, o nosso coração é exposto. E nós precisamos aproveitar esse momento para olhar para nós e dizer, não, como eu respondo? Como eu respondo à necessidade? Como eu respondo à dificuldade? Como eu vou responder ao momento difícil? Né? Como eu vou responder às lutas? Né? Então, eu preciso cercar o meu coração com as palavras. E por isso que o próprio texto vai dizer, né? Não só de pão vive o homem, mas das palavras que procedem da boca de Deus. Ou seja, não só daquilo que, teoricamente, alimentaria a minha necessidade, mas da palavra do nosso Senhor. Ele vai sustentar nossas vidas. Né? Então,
Muitos sucumbiram nesse aí. Outros sucumbiram na rebelião. Eles desejaram assumir um lugar que não os pertencia. Eu estou falando ali de Coré, Dotã, Abiatar. Eles olharam para Moisés e eles lá no deserto, eles foram tentados a ter um lugar de honra no meio de Israel. Eles queriam um nome conhecido, eles queriam o reconhecimento das pessoas, eles queriam, por que só Moisés tem isso? Por que só Moisés acessa? Por que só Moisés não quer este lugar? Então, eles foram tentados, e provavelmente todos nós seremos tentados nessas coisas, em alguma área, em algum momento. E nós precisamos responder adequadamente essas demandas que ocorrem. Eu, no processo de igreja, também eu posso contar várias dessas aí, né? Muitas vezes, né? Reclamando, muitas vezes murmurando ali, muitas vezes boicotando a liderança, muitas vezes falando mal, muitas vezes discordando e fazendo corpo mole, né? Muitas vezes assumindo essa atitude mais mesquinha da natureza humana, mas do qual eu devo parar e olhar e dizer, não, Senhor, isso aqui... Eu sempre falo, acho que o Josival, um dia o Josival estava pregando lá na nossa igreja, estava o Josival, dois pastores lá, e eu comecei a julgar todos eles lá. Eu digo, o demônio me pegou aqui, está repreendido. Vou orar que esse homem me perdoe, eu estou falando. Esse aí é o velho homem, não sou eu sou uma nova criatura. Né? Não sou. Então a gente é absorvido, eu acho que talvez você... Eu acredito que a maioria de nós compactua desse tipo de pensamento em algum momento. Às vezes até do nosso pai, da nossa mãe, né? Às vezes a gente tem das nossas lideranças, das coisas, a gente pensa que a gente pode fazer melhor, e às vezes até pode, mas o Senhor está provando o nosso coração. Como eu respondo diante dessas situações? Qual é a minha atitude correta? Como Cristo responderia? Como Ele faria? Essa é a questão que devo... Eu sei como eu respondo, mas como é que Jesus responde? Então eu preciso responder igual a Ele responde, né? Eu preciso ter a atitude certa, porque eles sucumbiram, abriram um buraco, eles desceram, eles e a família deles, naquele buraco, porque eles não souberam responder adequadamente aquilo que estavam sendo provados. Outros foram provados na idolatria. Eles desejaram... Moisés sumiu lá no monte, e eles sumiu, a gente precisa de um Deus, precisamos de alguma coisa que faça o que a gente quer. Então eles abraçaram, eles queriam um ídolo, ou seja, na adversidade, na dificuldade, eles construíram um ídolo. No momento que eles foram, ou seja, Deus permitiu aquela situação e eles construíram o ídolo, um ídolo de ouro, um bezerro, e disseram, esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Então, eles construíram. E nós precisamos, quando o Senhor, Ele dá aquela parada sem falar conosco, né? Quando Ele, parece que o céu ficou de bronze, né? Como nós respondemos a isso? Né? O que brota da nossa vida? O que brota do nosso coração? Né? O que sai da nossa vida? Então, quando a gente começa a falar, a gente fala de homens e mulheres que eles estão entregando a sua vida pelo Cristo. Mas aqui ele está encontrando pessoas que estão mergulhadas ainda na natureza, carnal, né? Na velha natureza. Estão respondendo segundo aquela velha natureza. Ou seja, eles estão muito longe daquelas figuras que nós lemos aqui. A gente está falando Velho e Novo Testamento, mas a gente fazendo esse alinhamento. Em suma, eles não entraram na terra prometida por incredulidade, porque lhe faltaram fé, porque eles foram, tipo assim, o caminho era... segundo alguns levantam, do Egito lá até
a terra prometida. Tipo, se eles andassem 35 quilômetros por dia, em 7 dias eles estavam lá. E Deus mandou os espias, só que eles chegaram lá, eles voltaram, só o pessoal lá é muito grande. Ou seja, eles não acreditaram na palavra de Deus. Eles duvidaram da palavra e disseram, não vamos. Eles são muito grandes, eles são mais fortes. A gente é uma mosquinha, a gente é um besouro, a gente é pequeno demais. Nós não vamos entrar. E eles, não acreditando, eles não entraram na terra. Ou seja, quando a palavra de Deus vem até nós, como nós nos comportamos mediante essa palavra? O que nós temos respondido diante dela? Porque a incredulidade, no final, é a raiz de todas essas quedas. Porque eles não creram, eles criaram um bezerro de ouro. Porque eles não creram, eles murmuraram. Porque eles não creram, eles se rebelaram. No final, eles passaram, foram, por intermédio da incredulidade, eles foram reprovados. E Jesus, ele passou 40 dias no deserto. 40 dias ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E durante aqueles 40 dias, ele teve ali sem se alimentar, e até que Satanás, pode ser até que tenha tido outras tentações lá, mas as 3 apresentadas aqui, elas manifestam-se em, ele teve fome, né? Transforma pedra em pão, né? Ou seja, na questão das necessidades básicas, né? Ele disse assim, ó, cara, se joga aí do penhasco aí, dá ordem aos anjos, ou seja, mostra que você tem poder, né? Mostra que você é o cara, né? Mostra que você é o filho de Deus, né? E, por fim, para o mais terrível de todos, né? Que quando ele chega lá, te dou tudo isso aqui, tipo, tentando corromper o coração. Eu te dou tudo isso aqui, que não era nem dele, né? Te dou tudo isso aqui, se você me prostrado, me adorasse. Me adorasse. Né? O Senhor fala, né? Somente o Senhor teu Deus, né? Nós devemos adorar. Então, o jogo da tentação, provação, né? Ele está permeando este mundo. Quando... preciso de um relógio aqui para não me animar. Quando Adão e Eva estão lá, né? Aí o Satanás, o tentador, ele vai tentar Eva. Ele vai dizer, olha, Deus não disse assim, né? Esse fruto aí vai te dar conhecimento. E ela viu, entenda, ela viu que a árvore era boa para comer. Né? Ela viu que era boa para dar entendimento. Então ela foi seduzida pelas suas paixões. É as paixões da gente que está em jogo. Os nossos desejos. Porque nós temos essas mesmas paixões e esses mesmos desejos. Os mesmos dos israelitas lá no deserto. Nós estamos sendo... a nossa tentação é desejo dos olhos, soberba da vida, né, concupiscência da carne. Né? E se a gente amar essas coisas... Paulo vai dizer, olha, Dimas, ele amou mais esse mundo do que a Deus e me abandonou. Ele vai dizer, Alexandre e Emineu, nem me lembro de Emineu, Alexandre e Emineu, eles naufragaram na fé. Porque seduzidos por este mundo, seduzidos por que esse mundo pode apresentar, eles envergaram-se e caíram. E eu posso observar amigos meus, colegas que sucumbiram. E as N oportunidades que eu tive também de cair. Eu poderia não estar aqui e você também não poderia estar aqui. Nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Né? Um certo momento, Pedro começa a andar e ele começa a naufragar na sua fé, no sentido
foi real ali aquele momento, mas tem uma analogia ali para a nossa vida. Ele começou a naufragar e ele estendeu: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Porque a ausência da fé, ou a fragilidade da fé, a fraqueza da fé, o fez afundar. Ou seja, nós precisamos fortalecer a nossa vida na fé. A fé, ela vem por intermédio de ouvir e ouvir a palavra do nosso Deus. Nós precisamos nos entregar a esse caminho das disciplinas espirituais, da oração em línguas. Eu nunca esqueço um momento tão atribulado que eu passei. Era um momento que eu podia me desviar facilmente. Eu estava tão atribulado, eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou SOS. Se eu estiver aqui, eu não vou aguentar muito tempo, não. Eu vou me desviar. E aí eu entrei num processo assim, tipo, vou orar em línguas. Tipo, vou jejuar, vou dar uma cambalhota, vou pedir alguém para o meu irmão orar. Porque quando Pedro, né, foi questionado por Deus, você também não vai me abandonar, não? Ele disse, Senhor, para onde eu vou, se só o Senhor tens as palavras de vida eterna? Né? Para que lugar eu vou me mover, se só o Senhor tem as palavras de Deus? De vida eterna. Que lugar nós podemos habitar, se não o lugar da sua presença e da sua vontade? Né? Então precisamos, primeiro, não sermos ignorantes acerca das nossas fraquezas. Não, sou forte, vou vencer. Provavelmente você vai tropeçar algumas vezes. Segundo, esse é um processo de Deus na sua vida. A gente vai amadurecendo, sendo provado. Tiago vai falar bastante sobre isso. E ele vai dizer que quando somos provados, né, então a paciência vai ser construída, e ali vai dando lugar a um homem inteiro, a um homem integral, a esses homens e mulheres que nós acabamos de ler em Hebreus. Né? Talvez alguns de nós aqui, a gente está longe disso aqui. São homens que estão ali firmes na fé, são homens que têm negado, que têm se comprometido com a verdade, se comprometido, né, com o Evangelho. Tem homens que têm falado na sua casa, têm testemunhado, têm se esforçado, têm lutado pelo Evangelho, que não têm negado a sua fé. Homens e mulheres, né, que têm feito esse esforço, mas temos uma grande parte dentro da igreja que vai entrando num ritmo de qual ele ainda está sendo provado ali na sua fome. Se faltar, meu Deus, eu vou murmurar aqui. Faltou, meu Deus. Quando eu estava no mundo, eu ganhava 10 salários mínimos. Agora eu estou passando essa aflição. O que aconteceu comigo? A gente ainda está nesses dilemas, mas nós vamos sendo, Deus vai construindo a nossa vida até a gente se tornar aquele homem integral, aquele homem vigoroso, aquela mulher vigorosa no Senhor, né, que é firme, sempre constante, sempre abundante na obra do Senhor. Aquele que tem plena ciência de quem Ele é, mas isso vem à medida que nós vamos sendo confrontados pelo Senhor, que Deus, como eu falei, não ignoramos as nossas fragilidades. Nós precisamos, na verdade, apresentá-las ao Senhor. E eu tenho essas fragilidades, e eu tenho essas fraquezas, eu tenho isso. E, frequentemente, a gente sempre fala sobre exortar uns aos outros, né? Mas é difícil exortar uns aos outros, porque às vezes o irmão se ofende, né? A gente vai lá falar cheio de coisa. Vou falar mesmo, eu sou um profeta de Deus, não vou deixar o irmão se perder, aí vou lá e falo, irmão, se ofende, chora, briga, se chateia com você, e aí você fica assim, puxa, é difícil, mas essa é uma atribuição que nós temos como irmãos de ajudar uns aos outros, né, nas suas fragilidades. E nós crescemos assim, nós precisamos crescer em Cristo através disso, construindo a nossa fé, construindo nosso relacionamento com Deus.
construindo o nosso caminho com o Senhor, sendo para nós impossível outro tipo de caminho. E nós sabemos que, apesar das aflições que existem neste mundo, nós temos para nós reservada uma recompensa, uma que não pode ser comparada, que não tem como ser mensurada, porque esse tempo é tabernáculos, é passageiro, é frágil, ele vai se quebrar, ele vai se romper. Nós vamos passar aqui uma peregrinação, né? É um tempo que nós estamos caminhando aqui. Né? Eu já estou em contagem regressiva. Eu falo com meus filhos, 20, 30 anos aí, eu partiu. Mas é o tempo que nós passamos aqui. Nós vamos passar esse tempo, e não tem, todos nós vamos partir. Quero lembrar a vocês. Mas precisamos nos entregar à nossa fé, nos fortalecer no Senhor, guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos, amar os nossos irmãos, amar os nossos pastores, as nossas lideranças, ser proativo no sentido do serviço a Deus, reconhecer as nossas falhas, colocar diante do Senhor as nossas fragilidades. E Deus, ele é poderoso, e aí é a parte que eu acho que ele é poderoso para guardar o nosso bom depósito, né? Porque um dia nós nos encontraremos com Ele, né? É um momento, né, que nós vamos nos aprender, nós vamos conhecê-lo como nós somos conhecidos. Nós vamos vê-lo face a face, e nós vamos viver, né, a vida que Ele sempre quis que nós vivêssemos em relação com Ele. Então, esses irmãos, eles estavam sofrendo, não estavam sofrendo por causa de fome, eles não estavam sofrendo por causa de alguma tentação, eles estavam sofrendo porque eles amavam muito ao Senhor, e eles abraçaram a sua fé ardentemente. Então, esse foi o sofrimento que é a fase, digamos assim, é o chefão dos gamers, né? É a fase que a gente vai lá para frente, a gente passa, eu estou com fome, tá de boa, eu como aqui, divido um pão, ligo para o meu irmão, né? Ligo para o vizinho, que não é nem crente, tem um açúcar, tem um arroz, vai dar tudo certo, nós vamos vencer, né? A gente não vai morrer não. Né? E Deus, ele vai ser ele é fiel com a sua palavra, Ele é fiel com a sua palavra nas nossas vidas. As suas palavras não caem, as suas palavras, elas não fazem acepção de pessoas, né? Não existe um mais bonitinho aqui entre nós, existe o amor dele nos abraçando e nos acolhendo. Então, nessa mensagem dos tabernáculos, é uma mensagem para nos apontar para a realidade transitória que nós temos vivido, as aflições em que nós estamos imergidos e que nós precisamos responder adequadamente como filhos de Deus, mediante o Espírito que nós foi otorgado, mediante o Espírito que nós foi colocado, o Espírito de poder, o Espírito de vida. Ele venceu o mundo, ele venceu o mundo. Ele teve aflições, mas ele venceu o mundo, ou seja, ele venceu aquelas provas, tentações que o mundo lhe oferecia, e ele nos deu esse poder para vencermos. Ele fala assim, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: não nos deixe cair em tentação. Né? Ou seja, não nos deixe cair em tentação. Minha oração ao Senhor, não me deixe cair. Vem a provação do Senhor, mas o tentador é Satanás. Ele vai tentar, o Senhor fala para nós orarmos, não nos deixe cair em tentação, ou seja, me deixe ser aprovado. Ele está falando, não nos tentados, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe ser tentados, vamos ser tentados. E somos tentados pelos nossos desejos, pelo que a gente pelas maldades da nossa vida. A gente é tentado, né, por nós mesmos, né? Está lá dentro de nós, é que nem um golpe. O cara tem um golpe lá, ele vai pegar a pessoa na ganância, né? Todo dia eu recebo uma mensagem no WhatsApp: tem dinheiro fácil para você. Aí, né? Tipo, faça. Aí eu digo, o golpe aí. Mas sempre eu fico assim, será que é? Será que eu não posso ganhar um dinheiro fácil aí, não? Aí eu desligo lá, não, está repreendido, né? Mas, tipo assim, ele vai atingir e vai procurar as nossas fragilidades. E o Senhor,
Ele permite para expor o nosso coração e para que nós possamos ser curados das nossas dores. Amém, irmãos? Então precisamos apontar a nossa vida para este lugar, né? Eu acho que eu já terminei aqui meu tempo. Nós vamos orar, né? Pedir ao pastor Júnior para nos ajudar aqui.